pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo hoje é a gente fazer simulação usando um recurso do Proteus, que é uma ferramenta gráfica que plota, né, a resposta em frequência. Para isso a gente vai trabalhar aqui com um filtro mais simplão, né, mais básico aí, que o filtro passa-baixa passivo. Então para isso, ó, eu vou abrir o Proteus, eu vou criar um projeto do zero aqui, ó. Criar um projeto novo, eu estou usando o Proteus 8.9, vou dar um nome aqui de teste, vou salvar aqui na área de trabalho, beleza. Bom, caímos na tela inicial, né, na área de trabalho aqui para montagem. Vou pegar dois componentes apenas, um resistor, vou digitar res, né, que é basicamente aí o resistor genérico. Dei dois cliques, carregou aqui para a biblioteca e vou digitar cap, pegar um capacitor também genérico aqui, ó, sem polarização, né, despolarizado. Então meu circuito RC vai ser basicamente o meu filtro, né, o filtro passivo. Por que é um filtro passivo? Porque ele não tem a presença de elementos amplificadores, né, como transistor bipolar de junção, transistor MOSFET, amplificadores operacionais, né, e outros estágios de amplificação. Na entrada eu vou colocar um sinal senoidal, vou aplicar um sinal de frequência aqui, senoidal. Vou chamar aqui, dei dois cliques, né, nesse elemento, vou chamar de Vin. Vou considerar um valor RMS aqui de 1 volt. Veja que eu estou considerando 1 volt RMS. 1 vezes raiz de 2 vai dar uma amplitude de 1.4142. Então 1 volt RMS, vou começar com a frequência de 1 Hz. Né? A saída eu vou colocar uma probe, vou vir aqui em probe, uma probe de tensão. Vou chamar aqui de Vout. E vou colocar um amperímetro, um voltímetro aqui na saída, ó. Vou colocar um voltímetro AC, né? Aqui na saída. Vou colocar um ground aqui. Então veja que esse aqui, ó, é o meu circuito. É um filtro passivo, porque não tem elementos de amplificação, como eu mencionei. Eu vou ajustar aqui para 100 nano e vou deixar 10K. Resistor de 10K e um capacitor de 100 nano. É um filtro de primeira ordem, porque eu só tenho um estágio de filtragem. Se eu tivesse outro estágio, seria de segunda. Se eu tivesse 3 estágios, de terceira ordem. E é um filtro passa-baixa. Por quê? Porque eu tenho basicamente o capacitor em paralelo com a saída, com a carga, né? Aqui eu não coloquei carga, eu meramente tenho um voltímetro AC, mas com o aumento da frequência, a reatância capacitiva diminui. Lembrando que a reatância capacitiva, né? A gente lembrar aí que eu vou chamar aqui de XC, é igual a 1 dividido por 2π vezes a capacitância vezes a frequência do sinal de entrada, né? Então, nesse caso aqui, a frequência do sinal. Lembrando que 2π vezes F é o ômega, né? Ômega C. Então, é 1 sobre ômega C. Então, esse valor aqui, isso aqui é só um texto, viu, gente? Não vai influenciar aqui na simulação. Só para a gente registrar, é o meu valor de reatância capacitiva. Então, se a frequência aumenta, a frequência está no denominador, a reatância diminui, né? Então, com frequência alta, esse capacitor tende a ser um curto. Então, ele tende a drenar esse sinal, a desviar o sinal de entrada para o terra e não para a saída. Com frequências baixas, esse capacitor tende a uma chave aberta, porque frequência baixa, se a frequência aqui é pequena, a reatância é alta, é o inverso, né? Inversamente proporcional. Então esse capacitor tende a uma chave aberta, ele tende a não desviar o sinal de entrada passa. Desvantagem desse filtro é que a gente tem uma impedância que insere com a carga, insere com a saída. Então dependendo da impedância de saída, a gente vai ter uma queda significativa aqui. Por isso que normalmente a gente coloca um buffer, um elemento casador de impedância aqui para fazer esse casamento e termos a capacidade de fornecer corrente na saída, tendo o sinal de entrada quase que fiel na saída de um estágio aí, como por exemplo o amplificador operacional, que é mais típico, mais fácil.
né? Então, se eu colocar para simular aqui, ó, veja que o sinal de saída ele está oscilando um pouco. Por quê? Porque a frequência tem 1 Hz. Eu tenho que mexer nessa frequência. Mas uma outra fórmula importante já para a gente considerar é a frequência de corte. Frequência de corte é 1 dividido por 2π vezes o valor da resistência vezes o valor da capacitância do meu circuito. O que significa essa frequência de corte? Né? Quando eu projeto um filtro, eu preciso definir o valor da frequência de corte, que é a frequência que eu começo a atenuar 20 dB por década. Né? Eu começo a atenuar o meu sinal. Para falar a verdade, a atenuação ela começa antes, porque na frequência de corte a gente já atenuou 3 dB. Isto é, em outras palavras, nós já atenuamos 30%, né? Em torno de 30% do sinal. Então, na saída, a gente vai ter em torno de 70% do sinal. Se eu tenho 1 volt RMS, eu vou ter basicamente 0,7, né, na frequência de corte. Se o meu sinal aqui estiver na frequência de corte desses elementos aqui. Então, como que eu calculo a frequência de corte desses elementos? Basicamente, 2π vezes R vezes C. Se a gente fizer aqui, ó, rapidamente eu vou fazer na calculadora. Então, eu vou pegar 2π vezes 10 expoente a 3 vezes 100 expoente a menos 9. Vou pegar isso tudo e vou inverter. Tá dando 159,15. Né? Então, a frequência de corte, eu vou anotar aqui, ó, é aproximadamente 160 Hz. Então, a partir de 160, esse sinal começa a cair 20 dB por década. Então, como saber, né, a resposta em frequência desse circuito? O Proteus tem uma ferramenta bem interessante, que é uma ferramenta gráfica, né? Se você vier aqui, ó, em Graph Mode, e aí eu tenho aqui essa ferramenta Frequency. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente criar um gráfico aqui, ó. É só clicar e arrastar. Vou pegar o Vout e arrastar ele para dentro do gráfico. Ele já entende, né, que eu quero plotar aqui esse ponto, né? Atenção nesse ponto. Vou dar 2 cliques. Eu tenho que selecionar a referência. Veja que ele me deu como referência aqui tensão de entrada. Eu vou trabalhar com a frequência partindo de 1 Hz até 1 MHz. E eu quero mostrar de 10 em 10 no meu gráfico. Vou considerar um gráfico na escala de dB, aqui no eixo Y, né? Eu quero mostrar em dB, por quê? Porque fica mais fácil da gente visualizar. Lembrando que o X, né, o eixo X, ele já está, ó, aumentando 10 vezes, né? Ele já está numa escala logarítmica. Então, para a gente ter o eixo Y compatível, a gente coloca também em decibéis na escala logarítmica. Bom, feito isso, o que eu venho aqui no gráfico, ó, clico com o botão direito e dou um Simulate Graph. E aí, ó, ele plota o gráfico. Ele está falando que encontrou um erro aqui, né? Vamos ver. Ele fala que não suporta o domínio de frequência. Vamos ver uma coisa aqui. Vou dar 2 cliques novamente. Vamos ver aqui, ó, se a gente tem alguma informação faltando. Aqui aparentemente está normal, né? Aqui está 100 nano, está configurado corretamente. Resistor está 10K, perfeito. E esse sinal aqui, né, tá com Hz. Vamos colocar 10 Hz aqui, só para a gente ver um comportamento. Ó, veja que com 10 Hz, eu configurei 10 aqui na entrada, eu tenho praticamente na saída 1 volt. Lembrando que eu gerei um sinal de 1 volt RMS, 1.4142 volts de pico, né? Então, o sinal que está entrando está saindo. Por quê? Porque o seu sinal tem uma frequência de 10 Hz. E a frequência de corte desse filtro ela é de 160. 10, né, tá mais de uma década antes. Né? Então, basicamente, esse sinal está passando, a frequência está baixa. A partir do momento que eu for aumentando a frequência do sinal de entrada, o filtro vai fazendo sua função de começar a aumentar a atenuação, começar a inibir a passagem do sinal, desviando o sinal, e aí eu começo a atenuar esse sinal aqui, né? Esse resistor começa a gerar queda de tensão. Vou vir aqui, ó, selecionar ele, excluir ele,
Só para a gente gerar o gráfico, vou vindo aqui, ó, clicar, gerar o gráfico, vou carregar o Vout aqui para dentro e vou mandar ele simular. Não, agora sim, ó, agora ele conseguiu simular. Só que ele não plotou nada porque eu não selecionei nada. Eu tenho que selecionar aqui a referência, que é o meu sinal de entrada. Lembrando que a gente está considerando o início da frequência em 1 Hz. Eu vou trabalhar até 100, até 1 milhão, né, 1 mega. E eu vou dar incrementos de 10 em 10 aqui no eixo Y, né? Então, a minha escala é logarítmica, eu vou sair de 1, vou para 10, depois para 100, para 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Certo? Então, eu vou mandar plotar de novo. Eu clico com o botão direito, Simulate Graph. Pronto, tá aí. Ele plotou o gráfico. Eu vou dar um maximize aqui, ó, para a gente visualizar. Veja que aqui, ó, eu tenho nessa escala, né, é uma escala logarítmica, né, porque ela está em dB, né? Então o eixo Y é o ganho e o eixo X é a frequência. Então a resposta em frequência, tipicamente aí nos diagramas de Bud, né, a gente analisa a resposta em frequência para analisar aí margem de fase, margem de ganho. Aqui, né, a gente está simplesmente fazendo uma análise do aumento da frequência, né? O que acontece se eu aumentar a frequência em relação ao ganho? Veja que o ganho começa a ser negativo. Por quê? Porque eu começo a atenuar o sinal, né? Então, o meu sinal de saída, ó, o Vout, eu estou analisando o Vout. A partir do momento que eu começo a aumentar a frequência do sinal de entrada, o que vai acontecer com o ganho? O ganho vai aumentando negativamente. Em outras palavras, ele vai atenuando o sinal. Então, aquele valor que a gente encontrou, né, esse valor aqui, ó, de 160 é a frequência de corte. O que basicamente simboliza a frequência de corte? 160. Se eu olhar aqui, ó, aqui embaixo, eu tenho o valor da tensão no eixo Y, da atenuação, né? E aqui, ó, eu tenho o valor no eixo X da frequência. Então, eu vou colocar essa frequência aqui, ó, em 160. Veja que em 160, ó, aproximadamente 160, ó, um pouquinho a mais aqui. Pronto, 160. Em 160, que é esse ponto aqui, ó, eu basicamente tenho 3 dBs. Veja que a escala no eixo Y é em decibéis, então eu tenho 3 dBs. Eu atenuei 3 dBs, mas o que é esse 3 dBs? É praticamente 30% do sinal. E o que representa esse ponto? É a frequência de corte daquele filtro, que é composto basicamente por um resistor e um capacitor. A partir desse ponto, com o aumento da frequência, o ganho cai 3 dBs, 20 dBs por década. Então, a partir desse ponto, se eu aumentar 10 vezes a frequência, o ganho cai basicamente 20 decibéis. Então, ele vai caindo 20 dBs por um aumento de cada década. Né? Até chegar num ponto que o sinal vai ser tão pequeno, né, em frequências muito altas, o sinal vai ser tão pequeno que a gente poderia, né, representar por zero, né, por um sinal igual a zero, fazer um arredondamento, certo? Então isso aqui, ó, é um diagrama muito importante para a gente fazer a análise em frequência, sempre avaliando aí, né, o espectro do aumento de frequência em relação à atenuação do sinal. No nosso caso aqui, de um filtro passa baixo. Né? Então, voltando aqui para a simulação, ó, eu vou fechar o gráfico aqui. Se a gente vier aqui, eu vou voltar a colocar deixa eu voltar a selecionar aqui essa ferramenta aqui do Proteus de movimentação, né? Eu vou voltar a colocar aqui um voltímetro AC, né? Só para a gente ver aqui de uma outra forma esse sinal ser atenuado. Então, eu comecei com um sinal de 1, né? Mas aí, como ele estava oscilando muito, eu passei para 10. Veja que em 10, aqui, ó, se eu maximizar novamente, se eu colocar aqui em 10 Hz, ó, aqui é o 10, ó, eu praticamente não atenuei nada o sinal. Se eu colocar em 20, ó, eu praticamente não atenuei nada. A partir de 20, ó, com 50, eu já estou atenuando um pouco, com 50 Hz. Nesse ponto, com 100 Hz, ó, já estou atenuando mais. Com 200, estou atenuando mais.
E aí a atenuação vai aumentando com o aumento da frequência, tá vendo? Ó, com 1K eu já vou ter atenuado, ó, aproximadamente aqui, ó, mais de 15 dBs. Então a gente consegue visualizar facilmente isso aqui, ó, de uma forma visual pelo voltímetro. Veja que eu estou com 10 Hz, sinal praticamente de entrada igual de saída. Então se eu for aumentando, né, eu vou colocar aqui 20, a gente viu que praticamente ia ficar quase aqui na mesma, né, com 20 Hz. Ó, a gente praticamente tem o mesmo sinal. Com 50 ele já começa a atenuar. Então, vou vir aqui, ó, colocar 50 Hz. Eu já tenho uma atenuação. Ó, tá próximo, mas já comecei a atenuar. Se eu passar para 1K, 1K que é 1000 Hz, né? Aí, ó, eu já tô abaixo, né? Eu tô praticamente uma década à frente da frequência de corte. Então, o meu sinal, ó, já é praticamente 15% do sinal de entrada, 0,15. Já estou atenuando bastante. Na frequência de corte, né, vamos colocar aqui uma frequência de 160 aproximadamente. Eu tenho que ter aproximadamente 0,7 ali, ó, vou atenuar 3 dBs. Veja, 0,7. Então, com o aumento da frequência, ó, se eu colocar 10K aqui, eu já estou 2 décadas, né, quase para frente da frequência de cortes. Vamos colocar aqui vamos considerar 160 frequência de corte, 1,6 uma década à frente e 16, né, 2 décadas à frente. Aqui o meu sinal praticamente vai estar zerado. Veja, 2 décadas à frente, se eu aumentei 2 décadas o valor da frequência do sinal de entrada, o sinal de saída já é praticamente zero, porque o meu filtro está basicamente não deixando passar nada, filtrando completamente. Bom, gente, o objetivo aqui não foi, né, vamos basicamente dar uma aula de filtro, mas sim mostrar, né, essa ferramenta. Eu peguei só esse gancho de falar um pouquinho de filtro, para mostrar essa ferramenta aqui bem interessante do Proteus, que nos ajuda aí a plotar gráficos e fazer análise de resposta em frequência. Ok? Eu espero de alguma forma ter te ajudado. Um forte abraço aí e até a próxima oportunidade.